Vou esperar a TV dar uma volta aqui. Boa noite. Estamos aguardando a TV dar uma volta aqui, o sinal, para poder iniciarmos. Que Jesus possa permanecer nos nossos corações e que os bons espíritos possam nos inspirar, que a gente possa se manter em harmonia com o cosmos, em harmonia com a vida espiritual, em harmonia com nós mesmos, para que a gente possa, talvez, ter insights aqui, diante da nossa conversa, diante da nossa reflexão. Isso acaba acontecendo, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa, esse dia eu estava lendo um pequeno, um pequeno trecho, né, de um livro, e aí eu li novamente, não tinha visto aquilo que eu tinha visto, só um pequeno trecho, não foi o livro todo que eu reli. Mas aquele pequeno trecho eu reli novamente, vi coisas que eu não vi uma segunda vez, uma terceira vez, para fixar aquele ponto que eu estava estudando para um outro encontro, e daí acabei. Cada leitura era algo, era um ponto que faltava na leitura anterior. E aí aquilo me fez, de fato, me chamou a atenção, trazendo a reflexão que talvez quando a gente está em um estudo, numa casa religiosa, seja ela qual for, seja qual denominação for, mas às vezes falta talvez a gente estar presente, para estar consciente realmente do que está sendo escutado. Já que aqui a gente está investindo o nosso tempo e o elemento mais precioso que nós temos, provavelmente, é nosso tempo, né? Outros recursos que são disponibilizados para a gente consegue recuperar, ou até a gente não precisava quando perdia, mas o tempo não. O tempo já é um fator preponderante na nossa vida. Nós temos uma hora de entrada no mundo dos encarnados aqui na Terra e provavelmente tem umas datas específicas ou período específico para a gente desencarnar. Então, o tempo é algo que não volta, né? O tempo é algo que a gente não consegue recuperar depois. Provavelmente tem diversas piadas ou diversas histórias com relação a isso. Quando a morte chega, não tem como a gente dizer: volte daqui uma semana, me dê mais 5 minutos, me dê mais um mês, que eu preciso disso ou daquilo. Infelizmente não tem. Então, o que a gente puder fazer para tentar melhorar a nossa percepção diante de qualquer reflexão edificante que venha daqui da palestra espírita, ou que venha de um livro que vocês leem, ou porque o desafio, isso é um treino, porque o desafio maior é nós estarmos presentes e conscientes na nossa vida, em todos os atos da nossa vida, e estar presente, enxergando realmente o que se passa diante dos nossos dias, das nossas horas. Muitas vezes nós perdemos tempo ou perdemos grandes oportunidades em pequenos detalhes que acabam passando invisível e a gente acaba não percebendo, né? E, como o Walter falou, lembrando do mês, né, de aniversário do centro, que completa 33 anos, né? 33 anos fazendo um trabalho de estudo, de esclarecimento gratuito, né? Trazendo as pessoas que querem, as pessoas que desejam estudar um pouquinho sobre os ensinos, o ensino moral do Cristo, principalmente, bem como esclarecendo sobre o mundo espiritual onde nós vivemos. A gente acredita que só iremos viver uma vida do espírito ou uma vida espiritual quando a gente desencarnar. O desafio maior de todos nós é vivermos uma vida espiritual aqui na Terra. É tentar se desvencilhar ao máximo das coisas, porque não é o corpo que nos limita a fazer ou alcançar os nossos objetivos, aos quais nós nos comprometemos quando estávamos desencarnados. Não é o corpo que nos limita. Nós temos um corpo que vai nos ajudar a chegar no nosso objetivo, sair dessa vida melhor do que a gente entrou. Esse é fato. Só que falta muitas vezes uma visão de espírito,
Então, quanto mais nós nos desvencilharmos das questões materiais, nós sabemos que não é carro, casa, essas coisas, é o que está por trás disso tudo, que são sentimentos, ambições, inveja, orgulho, egoísmo, é o que está por trás, de fato, de tudo isso que acaba nos empurrando, né, ainda para questões materiais. Falta a gente abrir um pouco o nosso campo de visão. Walter falava da lembrança boa, né, das festas, né, das comemorações que havíamos aqui no passado. Isso denota a nossa saudade, né, a nostalgia, e também entrega a nossa idade, né? Dizem que quando a gente está ficando mais velho, a gente fica mais saudoso. Quanto mais velho, mais saudade a gente tem. Eu tenho o hábito de escutar aquelas músicas internacionais. Ontem eu estava escutando, aqueles anos 70, 80, cada música belíssima, aquelas músicas internacionais. A minha esposa disse: eita, mas ele gosta de ver. Eu não disse nada, que era por questão da idade. Mas eu disse: porque eu sou jovem, eu gosto dessas músicas, valorizar essas músicas. Mas, de fato, precisamos ter mais encontros, né? E esses encontros acabam nos ajudando a manter a chama da espiritualidade acesa em nós. Porque a maioria de nós não tem hábito de todos os dias pegar um livro e ler. Nós não temos o hábito de sentar com o nosso cônjuge, ou com um amigo, ou com alguém para uma leitura diária e discutir aquilo. Isso seria imprescindível para manter a chama da espiritualidade acesa. Porque o que a gente vê por aí não é isso, né? A gente vê tantas coisas normais do dia a dia, questões naturais de conflitos, isso é normal. Estamos no mundo de provas e expiações. Então é comum, no ambiente que a gente adentra, ter situações ou conversas que fogem das questões espirituais. Natural que socorra, né? Isso vai acontecer. Por isso que mais encontros como esse seria de suma importância para a gente manter essa chama da espiritualidade acesa, para que a gente não perca o nosso propósito, né, diante das nossas ações para com a vida. No início dos anos 90, precisamente no ano de 1993, um jovem chamado Lawane Bird. Era um jovem, vivia apenas 20 anos, morava nos Estados Unidos com sua mãe, filho único. A mãe morava sozinha, já era separada do marido dela, então ela morava sozinha e cuidava da criança, que foi crescendo, e aos 20 anos de idade ele foi para uma festa comum. Os jovens estavam ali naquela época dos anos 90, onde as baladas começaram, ou já fazia parte do hábito natural do americano. Então ele saiu para essa festa. E uma discussão banal, né, dentro dessa festa, um outro jovem foi e tirou a vida dele. Um tiro, uma briga banal, acabou tirando a vida desse jovem. Perdeu a vida, a mãe ficou desolada, só ela e o filho, não tinha mais ninguém para contar, né, ali para poder fazer suas atividades diárias. Aquele filho era um companheiro que a ajudava, não tanto nas tarefas diárias, materiais, mas também nas questões sentimentais. Ela via ali uma esperança, via ali uma projeção dela e via um futuro próspero no jovem, porque ele estudava, estava entrando numa faculdade, já trabalhava, então tinha suas aspirações normais de qualquer jovem que aspira por um mundo melhor, por esperança, por ter uma profissão, construir uma casa, um lar, seja qual for as suas aspirações ou esperança. Mas de repente ela se viu ali sozinha. Com a morte do filho, ela ficou totalmente desolada. E a partir daí ela adentrou em uma denominada religião, que ela abraçou ali, e foi a tábua de salvação, de fato, para que ela pudesse passar por aquele momento. Alguns meses se passaram, alguns anos, poucos se passaram, e ela carregava dentro de si uma mágoa, um ódio, uma raiva muito grande do outro jovem que havia matado seu filho. Ele foi pego em flagrante, foi preso, depois foi condenado a 23 anos de prisão.
e ficou na cadeia. Mesmo assim, ele mesmo pagando a pena, não retira de fato, né, o ocorrido, não paga de fato, porque a pessoa, a mãe, ali, nada que fizesse, que fosse feito, poderia, de pena para aquele outro jovem, poderia substituir, né, o amor, né, a companhia de um filho querido que estava ali na presença dela e, num momento, estava já no plano espiritual. E aí, os anos se passaram, ela carregava aquela dor, aquela mágoa, mas ela sempre pensava nas palavras do Cristo. Quando Cristo falava sobre o perdão, ele falava, devemos perdoar 70 vezes 7. Quando ela lia algumas parábolas do Novo Testamento, né, principalmente a parábola do filho pródigo, que o filho saiu, foi, gastou o dinheiro, depois voltou e o pai o perdoou. Então, tantas passagens que existe ali na Bíblia, ela se agarrou a todas e chegou um momento que ela disse, eu não posso mais carregar essa dor, eu não posso mais carregar esse sentimento que está me consumindo. E ela conta, palavras dela, que a raiva, a mágoa, o não perdão é um câncer que nos consome por dentro. O não perdoar é um câncer que consome por dentro. E o perdoar não é uma chave de libertação do outro. Jamais. Não é uma chave de libertação que vai libertar o outro de alguma coisa. De fato, não é. Isso não vai libertar o outro de coisa nenhuma. Vai libertar você de uma ligação muito forte com aquele evento. Só que isso ainda está distante para as nossas mentes ainda. Né? São poucas as pessoas que ainda conseguem ter isso. Só para a gente ter uma ideia, o nosso objetivo enquanto espírito é chegar nessa condição. O nosso objetivo, enquanto estamos aqui na Terra, trabalhando, estudando, lidando com as pessoas, né, bem como os ensinamentos do Cristo, é nós chegarmos a essa compreensão, a esse comportamento de perdoar aquele que nos fez o mal, devolver o bem contra o mal que foi feito com a gente. A nossa missão é essa. Aí daí fica para todos nós uma reflexão, isso não é uma pergunta, mas sim uma reflexão para todos nós. O quão distante nós estamos do nosso objetivo. Eu estou bastante distante desse objetivo. Note que o objetivo é esse. Nós devemos chegar nisso. Nesta encarnação, talvez boa parte da população não vai chegar, vai ser necessário outras, e mais outras e mais outras. Mas não devemos esquecer que só iremos chegar a um espírito puro, a um espírito elevado, a um espírito, como chamam, de luz, quando nós tivermos essa condição de perdoar alguém, tal como Mary Johnson. Mary Johnson era o nome dela. Ela tentou, de todas as formas, sair de casa e ir naquele presídio, visitar aquela pessoa que fez aquele mal contra o filho dela, mas ela relutou, muitas vezes não conseguia, não tinha forças nas pernas, muitas vezes ela chegava na porta do presídio, mas não tinha coragem de entrar. O tempo se passou, alguns anos, ela falou com o promotor de justiça, até que conseguiram um encontro dela com aquela pessoa, com o assassino do filho dela. Ela diz isso. Ele nunca vai deixar de ser o assassino do meu filho. Mas a mágoa que eu carrego, o ódio, eu preciso curar. Eu preciso perdoá-lo. E teve o dia do encontro. E no encontro ela disse, você não me conhece? Nem eu te conheço. Profundamente. Eu sou a mãe daquele jovem, o qual você tirou a vida dele de uma forma banal, de uma forma tão grosseira. Eu não gostaria que ele tivesse morrido dessa forma. Mas você o tirou. Mas eu tenho uma proposta para nós dois. Ela disse, vamos começar uma relação de amizade a partir de hoje? Vamos nos conhecer? E daí ela passou a visitar periodicamente o presídio. E fez uma amizade com ele. Fez uma amizade, foi fazendo alguns favores para ele. Dar recado para a família, isso, aquilo outro. Até que 17 anos se passaram. Ele conseguiu cumprir a pena prevista, que era de 23, mas por bom comportamento, por estudar, por várias coisas, ele teve a pena reduzida para 17 anos. E ele disse, essa semana eu vou sair
conseguir? Ela disse, eu sei, eu estou sabendo que você vai sair. E que você também não tem para onde ir, porque você é filho único. Os pais dele, um pai foi assassinado, a mãe tinha condutas um pouco duvidosas e acabou deixando ele, assim que ele nasceu, em um orfanato. Até os 10 anos ele viveu em 5 lares e as pessoas devolviam ele pelo comportamento violento que ele tinha. Então os casais devolviam, até que ele cresceu sem lugar para ir, fugiu do orfanato no qual ele estava e vivia ali pelas ruas, alguém ajudava, aquilo outro. Ele tem um passado também complicado, um passado que não ajudou também a dar um direcionamento para ele. Daí ela disse, eu moro em um condomínio residencial de apartamentos pequenos. O meu é o 902, a porta vizinha é o 904 e ele está desocupado. Eu falei com o dono lá para alugar para você. Ela, mas como? Ele disse, como? Assim, eu vou ser seu vizinho? Sim, você vai ser meu vizinho, eu vou lhe ajudar. Eu vou comprar alguns móveis para você, eu vou pagar já os primeiros aluguéis, mas você precisa trabalhar para se manter. E aí já se passaram mais de 15 anos depois. Mais de 5 anos depois dessa história, eles continuaram morando juntos, formaram uma amizade. E ela chama ele de filho e ele chama ela de mãe. E ele diz, ela é minha mãe. E ela diz, eu perdoei, eu cuido dele. E ele me ajuda em algumas tarefas em casa. Ele que conserta isso, ele conserta aquilo, ele que me ajuda a fazer feira. Fazemos as coisas juntos. Quando a gente acorda, o primeiro bom dia, um bate na porta do outro e diz bom dia. E sai dando palestras em alguns presídios, em algumas instituições lá nos Estados Unidos, demonstrando o poder do perdão, que de fato, repetindo, não está ao alcance da maioria de nós. A gente não perdoa quem nos tranca no trânsito. Imagine alguém que retira a vida de um filho nosso. De fato, não é fácil. Não é fácil. Precisamos entender isso. Nós precisamos entender, repetindo, que esse é o nosso objetivo. Então ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu curar aquele câncer que estava ruminando, que estava ardendo dentro dela, quando ela decidiu perdoar aquelas pessoas. E a ciência começou a verificar, algumas universidades daquela região começou a verificar que isso é um fato estranho, porque até então quem fala de perdão são as religiões. O cristianismo fala de perdão, o budismo também, o judaísmo fala de perdão. A maioria das religiões falam de perdão. Não há controvérsia quanto a isso. É por isso que Kardec, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, disse contra isso não há argumento. Todos nós precisamos perdoar. Sim. Todos concordam que há necessidade de perdoar. A força, a habilidade, a competência de perdoar, aí vai, de cada um. Mas todos nós precisamos. Então não há dúvida nas religiões quanto a esse fato de perdoar. Mas a ciência tinha dúvidas. Será que isso faz bem ou não faz bem? Será que isso é bom ou não é bom? Ou é uma questão religiosa, que o pastor, o palestrante, o orador, ele vai e fala que é necessário perdoar, ou a Bíblia diz que é necessário perdoar, as pessoas vão perdoar por um peso na consciência. A ciência começou a olhar isso com um olhar mais apurado. Vamos estudar. Daí, nos anos 90 para cá, nos Estados Unidos, surgiram mais de 100 mil estudos em torno do perdão, sem contar a religião. A ciência disse, nós não queremos nenhum ensino religioso, nós queremos ver os efeitos físicos e mentais daqueles que cultivam o perdão, daqueles que conseguem perdoar e daqueles que não perdoam. Vamos pegar alguns casos, começaram a estudar. Um dos estudos, inclusive no Brasil tem diversos estudos, é recente os estudos no Brasil, mas tem 2 anos atrás, que surgiu na Universidade do Rio de Janeiro, o UERJ do Rio de Janeiro, que acabou identificando que o perdão consegue equilibrar a pressão sanguínea. Pessoas que têm pressão alta, quando começaram a trabalhar o perdão, conseguiram identificar que a pressão voltou para um nível normal sem uso de medicamento. Então eles comprovaram, já aqui no Brasil,
Estados Unidos, como eu falei, mais de 100 mil estudos já existem. Pegaram mais de 10 mil pessoas, começaram a estudar grupos controlados, grupos sem ser controlados, começaram a identificar. E diante de diversos estudos, comprovaram a própria ciência que o perdão, de fato, regula a pressão arterial. Ela diminui a pressão. Pessoas que têm pressão alta, o próprio perdão diminui a dor e doença crônica. Ela consegue, ela aumenta as relações humanas, de fato, ela diminui a ansiedade e a depressão. Então, um estudo científico está solto na internet. Se vocês colocarem no Google, estudo científico com relação ao perdão, vai ter vários, inclusive com nomes, datas de todos esses estudos, para que as pessoas possam ir lá e comprovar, né, com voluntários que aceitaram, assinaram termos. É interessante. Diversos são os aspectos que fazem com que as pessoas consigam, de fato, melhorar, né, a questão de ordem física e de ordem mental. Outros estudos demonstraram que a ansiedade e a depressão, ela consomem a mente humana. Ela acaba impactando negativamente no dia a dia das pessoas. E esses estudos direcionados para a ansiedade e depressão conseguiram diminuir. Não conseguiram cessar, mas conseguiram diminuir. Nenhum estudo eliminou nenhuma dessas. Eles diminuiu a pressão sanguínea, a ansiedade e depressão, diminuiu a dor e a doença crônica, melhorou os relacionamentos, bem como outros aspectos que melhoraram de fato, né, validados e verificados, né, diante da força e do poder que o perdão pode promover. Chico Xavier tem um livro interessante que foi, na realidade, vários encontros que Chico Xavier tinha com a plateia, e o pessoal perguntava coisas a ele, ele respondia, outras que ele falava em palestras. As pessoas anotaram diversos preceitos ou diversos diálogos que tiveram com Chico e formaram um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier, que seriam coisas dele mesmo, não é psicografado, palavras do próprio Chico. E tem uma mensagem nesse livro, também está livre na internet, o Evangelho de Chico Xavier, a mensagem de número 181, que Chico Xavier diz: para mim, a virtude mais difícil de colocar em prática é o perdão. Para Chico, ele diz, de fato, a virtude mais difícil de colocar em prática é o perdão, porque requer de nós um movimento de autossuperação muito grande. Então, o que Chico está dizendo é que para promovermos o perdão, requer que a gente tire uma tonelada de dentro da gente. Requer um movimento de superação, porque tem orgulho, tem egoísmo, tem tantas coisas ali envolvidas que acaba impactando em a gente liberar, de fato, esse perdão. E sabemos que o perdão tem diversos aspectos. Podemos citar aqui 3 deles. Perdão seria algo que eu dou perdão para alguém. Esse é um fato e onde a maioria dos estudos acabam adentrando. O outro é eu receber o perdão de alguém. Alguém me dar o perdão. Eu pedir perdão para alguém. E um terceiro é o auto-perdão. Diante de algo que eu fiz para alguém, ou um caminho que eu deveria ter seguido X, ou caminho Y, tantas outras coisas que a gente poderia ter feito no passado, não fez. A gente acha, às vezes, que ou carrega uma culpa muito grande por ter feito alguma coisa, ou por não ter feito alguma coisa diante de determinadas situações, e aí a gente se culpa bastante. Aí vem a falta de perdão conosco mesmo. Nesse quesito, a gente sabe que a gente precisa pegar mais leve com a gente. Culpa, segundo Divaldo Franco, não deveria existir no nosso dicionário. Deveria existir responsabilidade. Porque muitas vezes, o processo de culpa nos fixa, nos materializa em um determinado ponto que impacta negativamente para a gente caminhar. E, na realidade, se fizermos alguma coisa que não estava dentro dos eixos normais, a gente precisa reparar alguma coisa. A gente precisa olhar para dentro da gente e o que eu posso fazer agora de diferente. A frase do Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Só que muitas vezes nós carregamos essa culpa de não ter seguido o caminho A ou o caminho B. Por quê? Porque na realidade a gente está buscando alguma compensação de ordem material. A gente não busca a compensação na ordem da maturidade, na ordem da experiência. Tem pessoas que implementaram ou desenvolveram, empreenderam negócios, por exemplo. Eu conheço um senhor que ele implementou quase uns 10 negócios, quebrou em todos os 10. 10. Ele montou 10, quebrou em todos, não conseguiu. Mas ele tem um bom humor fantástico. Ele mora em São Paulo, tem que dizer assim, né? Que está gravando, né? Para não dizer que é em São Paulo. Mas ele diz o seguinte, que ele ganhou tanta experiência nesses 10 negócios. É claro, se um desses tivesse dado certo, ele teria ganho muito dinheiro. Tivesse uma situação diferente, mas ele disse que esses 10 negócios que ele montou deu tanta experiência para ele e provavelmente, no fim, não é isso que importa. A experiência que a gente leva ou é os recursos materiais que a gente adquiriu? É a experiência. É a experiência que eu vou tendo diante dessas interações com a vida que vai me dando as habilidades necessárias para que eu possa lidar com as coisas. Ele quebrou 10 vezes. No 11º, ele vai saber lidar de uma forma diferente. Ele vai saber dar um conselho a alguém, olha, vai seguir esse caminho, é assim, assado. Ele vai saber opinar em alguma coisa, porque ele vai ter propriedade em falar. Nós só temos propriedade em falar de fato de alguma coisa se a gente vivenciar aquilo. Então, as pessoas que às vezes não obtêm sucesso em determinadas situações, essas têm umas experiências incríveis. Às vezes nós, de uma forma pejorativa, nós dizemos, não, ele quebrou, eu vou seguir isso. Não, mas ele não deu certo na vida, ele não estudou, ele isso, ele aquilo. O que importa é a experiência que a gente está adquirindo. Se a gente tiver essa noção, de fato, de que as nossas interações com a vida não é para a gente acumular, não é para a gente crescer, é para a gente evoluir. Crescer a gente fica muito forte, a gente precisa evoluir, caminhar, seguir em frente, interagir sem se apegar a nenhum fato. O auto-perdão, ele fala desse apego, o apego a determinadas quedas que nós tivemos. O perdão, quando eu preciso dar o perdão para alguém, muitas vezes é porque a gente se apegou. Aquela quebra de confiança, como algumas pessoas falam, ou algo ruim que a pessoa fez, e quando eu preciso de fato receber o perdão, muitas vezes eu preciso quebrar algumas barreiras dentro da gente, orgulho e egoísmo. Eu não sei qual dos três é mais difícil. Talvez fiquem para vocês pensarem e refletirem, não é uma pergunta, mas é uma observação. Qual seria o mais difícil? Receber o perdão, pedir o perdão a alguém, dar o perdão a alguém ou o auto-perdão? Deveríamos pensar para começar a implementar, talvez de fato, algumas coisas na nossa vida. Esses estudos foram significativos e estão sendo significativos. Eles dobram a cada 2 anos, porque a ciência está em busca disso. Hoje, a medicina já colocou no mercado medicamentos de todo tipo, de toda ordem. Colocou. E está aí à disposição das pessoas que precisam, de fato. Né? E agora a medicina quer entender como se dá, porque tem algumas pessoas que tomam o próprio medicamento e não resolvem, tem pessoas que tomam e resolvem. Então, mas isso vem da nossa mente. Então, o estudo do perdão ele está colaborando também, de fato, para diversos outros estudos que existem, não só nos Estados Unidos, né, que a maioria dos estudos vem de lá, mas na Europa, Itália principalmente, bem como eu falei, nos Estados Unidos. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também é pioneira nesses estudos. Diversos estudos gratuitos estão disponíveis na internet com relação ao perdão. Isso é interessante. O Chico Xavier, Emmanuel, na realidade, né, em um livrinho psicografado por Chico Xavier, chamado Alma e Luz. Nesse livro Alma e Luz, no capítulo 19, a mensagenzinha de número 19, Emmanuel, ele vem nos dizer que a falta de perdão nas pessoas, em nós, em todos nós, denota a ignorância ainda que habita todos nós. A ignorância que habita a criatura humana. Ele diz isso, que a ignorância que há em nós ainda
é que faz com que o perdão ele não seja fluido, ele não seja exercido, a gente não tenha ainda essa habilidade. Ele diz isso, Emmanuel no livro Alma e Luz. No livro Fonte Viva também, no livro, na mensagem de número 38, Emmanuel vem nos dizer que todas aquelas pessoas que ainda cultivam essa mágoa, esse ódio, que ele chama de perturbações do mal, raiva, ódio, ambições, inveja, tudo isso são perturbações do mal que habita dentro da gente. Essas perturbações do mal, segundo Emmanuel, é devido à nossa ignorância e também devido à nossa não noção da repercussão disso no nosso corpo por mais para frente. E todo aquele que cultiva essas perturbações do mal não tem noção das repercussões disso. E, de fato, aquelas pessoas que fazem o mal, aquelas pessoas que fazem o mal para si ou para o outro, eles não sabem, de fato, qual é a repercussão daquilo, o que é que aquilo vai ter. Às vezes tem uma vaga noção, faz o mal, rouba, mata, não, eu vou preso. Não é só isso. Não é só isso, é a perda de uma oportunidade, né, que a pessoa teve de se regenerar, de trabalhar em alguma coisa, mas não está valorizando o tempo, que nós falávamos no início, nem está valorizando as oportunidades que acabam aparecendo para a pessoa. Então isso é, de fato, o Chico Xavier, ele ainda diz, nessa primeira mensagem que eu citei, a de 181, do livro Evangelho de Chico Xavier, ele vai nos dizer que o Cristo, ele exemplificou todos os seus ensinamentos. Todos os seus ensinamentos, ele exemplificou. Ele foi traído, as pessoas, fez o bem às pessoas, as pessoas não o ajudaram, negaram ele. Então, tantas coisas que teve, que ele falou, né, que está descrito nos evangelhos, ele exemplificou. E o Chico vai dizer que, provavelmente, a virtude realmente, para Chico, mais difícil é a do perdão, e ele acredita que na nossa vida, na nossa existência, no mundo de provas e expiações, deve ser de fato o perdão, porque o Cristo, ele conseguiu dar esse exemplo no final da sua estadia aqui na Terra. Ali no momento da crucificação, foi quando ele exemplificou, quando ele fala, que está lá descrito em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, diante daquela atrocidade, daquela arbitrariedade que estava sendo feita para com Cristo, aquela crucificação, o Cristo, depois de ter feito curas, de ter feito dados ensinamentos incríveis, ter passado por tudo aquilo, ele foi recebido, né? Ou ele teve como moeda de troca daquela população ali, a crucificação. E naquele exemplo, aquele ali era o último, segundo Chico, o último exemplo que ele poderia dar, que era o da crucificação. Ele exemplificou o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem de fato o que fazem. Tem olhando a hora aqui, porque eu falo bastante, o Chico, ele fala desse momento do Cristo, né, ali no seu momento final, que ele conseguiu exemplificar esse ponto do perdão. E Humberto de Campos também, num livrinho chamado Estante da Vida, ele vai dar uma mensagem, ele vai trazer para a gente uma passagem interessante. Ele conta, porque esse do Pai perdoa-lhes que não sabem o que faz, está descrito nos evangelhos, né? Principalmente lá em Lucas 23, 34. Mas Humberto de Campos conseguiu registrar ou resgatar uma passagem também belíssima nesse livro Estante da Vida. Ele conta que nesse momento, quando o Pai, Jesus, ele conseguiu dizer isso, né, para as pessoas, para a divindade, para Deus, que ele pediu diretamente ao Pai que perdoasse as pessoas ali. Momentos depois, segundos depois, diz Humberto de Campos, nesse livro Estante da Vida, que o céu se fechou. O céu já estava fechado, com nuvens escuras ali, e de repente se abriu um claridão que se abriu ali e seguiu direto para a cruz, onde o Cristo estava ali crucificado. E de repente vários anjos começaram, como conta Humberto de Campos nesse livro, Estante da Vida, vários anjos começaram a descer ali, e de encontro ao Cristo,
de encontro à população, de encontro a alguns corações que estavam, de fato, ali aflitos, né, diante daquele evento que estava acontecendo. E os anjos corriam, voavam, entoando cânticos que Humberto de Campos diz que era impossível dos tímpanos humanos escutarem. Só aquelas pessoas que estavam, de fato, ligadas ao mundo espiritual. Aquelas pessoas que estavam ligadas com a divindade e os espíritos que estavam nessa condição de escutar aqueles cânticos daqueles anjos. E, certa altura, o Cristo olhou para um dos anjos. Humberto de Campos diz que parecia que era o anjo que estava coordenando todas essas atividades. Era o mais luminoso de todos. O Cristo olha para ele entende esse olhar do Cristo, que era para ele vir, ele vem ao encontro do Cristo, e quando chega lá, o Cristo, com as suas últimas forças, diz alguma coisa ali para o anjo, que pouquíssimas pessoas conseguiam escutar o que o Cristo pediu, mas o anjo, com um olhar semblante triste e o olhar úmido de lágrimas, algumas lágrimas correndo, ele entendeu a mensagem, ou o pedido, ou a ordem do Cristo para esse anjo. Vai ajudar o meu amigo Judas. Ele está precisando de ajuda. Vai ao encontro de Judas, mas um exemplo de perdão que o Cristo deixa para cada um de nós. Aquele que o entregou, naquele chamado traidor, e ainda hoje, né, a maioria de nós ainda lembramos, mas o Cristo, naquele momento da crucificação, perdoou, não guardando mágoa, rancor, ódio. Ele exemplificou, de fato, todas as suas pegadas aqui na Terra. Tem um livro interessante que eu falava, né, da ciência que está se multiplicando os estudos, e ainda é recente os estudos sobre o perdão, mas Chico Xavier tem um livro interessante, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel. É um livro chamado Alma e Coração. É um livro escrito em 1969. E lá na mensagem de número 50 desse livro, Alma e Coração, Emmanuel vai nos dizer que, de fato, perdoar, o título é Como Perdoar. Ele vai dizer que perdoar, ele não requer só palavras, ele requer que a gente retire realmente uma montanha de dentro da gente. E a partir daí, perdoar necessita de alguns passos. Segundo Emmanuel, o primeiro deles seria a pessoa entender que a outra criatura que fez supostamente o mal, ela é uma criatura de Deus, não é uma criatura nossa. Primeiro ponto. Um segundo ponto é a gente entender que todos nós estamos em erros ou corrigindo nossos erros. Todos nós temos erros a corrigir. Estamos nesse processo de melhora, de correção dos nossos erros. Quem fez o mal e a gente também. E um terceiro ponto que ele coloca é que, será que essa pessoa que fez algo contra nós, ou que está fazendo algo contra nós, não seria um instrutor, não seria um professor, que está nos dando alguma lição interessante, não para nos derrubar, não para nos fazer sofrer, mas para retirar de nós o melhor que nós temos. Talvez, para nós sermos testados, nós precisamos passar por algumas adversidades, algumas coisas mais difíceis, algumas coisas não fáceis, mas algumas coisas mais difíceis. Eu acho que a boa parte das pessoas aqui lembra que em algum momento da nossa vida, ou a gente conhecia alguém que diz, puxa, eu não sei como eu passei por determinada situação. Não sei onde fui buscar forças para fazer isso, eu não sei como fui buscar forças para passar por isso. Então, a gente não sabe a força que habita dentro da gente. Só iremos saber se alguma adversidade vier ao nosso encontro. Aí sim, nós poderemos ir buscar lá dentro a força. Então, é isso que Emmanuel diz. Num outro momento, ele vai nos dizer que nós precisamos de altruísmo. Precisamos de praticar a bondade, a caridade. Nós precisamos entender que o ato de perdoar é um ato também de caridade. É um ato de benevolência, o ato do perdão. É interessante porque um dos diversos estudos nos Estados Unidos acabaram gerando uma metodologia.
um método para perdoar. Era assim que eles trabalhavam e verificavam as pessoas. 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, vamos trabalhar o perdão. Sim, mas como é que eu vou perdoar? Então eles desenvolveram uma ferramenta como perdoar. E a partir daí, com esse exercício dessa ferramenta, as pessoas conseguiam fazer. Primeiro ponto dessa ferramenta, recorde, são 5 passos. Recorde o evento, a dor. Como é que foi aquele momento? Como foi que você foi magoado? Como foi que você realmente alimentou essa raiva, essa mágoa, esse ódio dentro de você? Esse é um ponto. O segundo, tinha empatia para com o teu ofensor. O que Chico Xavier falava, que Emmanuel falava em 1969. Tinham empatia com o ofensor. Veja que talvez ele não queria fazer aquilo, ou ele fez, ou ele tinha seus motivos, isso, aquilo, outro. Esse é um ponto que ele fala. Um outro ponto é ser altruísta. Seja altruísta. Dar o perdão realmente requer um esforço muito grande, um esforço benévolo, o que Chico Xavier falava em 1969. Um outro ponto é se comprometa com o perdão. Uma vez que você decidiu perdoar, se comprometa com esse ato de bondade, com esse ato de caridade. E um último ponto era honrar o perdão. Uma vez dado o perdão, honre o perdão. Porque o perdão, ele é algo sublime, é uma dádiva para poucos. Não são todos que têm essa conjuntura interior que possa colocar isso em prática. É uma virtude, como diz Chico, mais difícil, de fato, de colocar em prática. Então, esses 5 pontos desses estudos, por conta da hora, talvez em um próximo encontro a gente detalhe mais essa metodologia, mas fica aqui a dica para a gente poder pensar um pouco nesse evento. Se a gente não conseguir pedir perdão ainda, ou dar o perdão para alguém, porque não é fácil, de fato, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar o auto-perdão para que a gente possa se libertar para oportunidades que possam acontecer futuramente. Pegar mais leve conosco mesmo. Nós somos espíritos e estamos nessa linha evolutiva de crescimento. Tentativa e erro, experimentação. É assim que a gente vai galgando a escadinha da evolução. Gratidão a todos vocês.